Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui para falar de Superman Legacy. Será que o James Gunn entregou uma versão do Homem de Aço que nós sempre quisemos? Um Superman com a cueca por cima da calça, um símbolo de esperança, um super-herói que representa o melhor de todos nós? Bom pessoal, eu acabei de assistir o filme do Superman, o Superman Legacy, com direção e roteiro do James Gunn. Eu já vou adiantar para vocês que eu gostei muito do filme. O James Gunn veio com a promessa de fazer um filme que esteja à altura do personagem, que é o personagem mais famoso do mundo há muito tempo. Bom, pessoal, e essa era a promessa do James Gunn, trazer um Superman que a gente já conhece, que é o Superman dos quadrinhos e animações, e que nos cinemas muitas vezes não existiu, né? Era um Superman, o último Superman que a gente teve nos cinemas era o Superman do Henry Cavill, que foi dirigido pelo Zack Snyder. Ele era um Superman super sombrio, né? Não era esse Superman que a gente conhece, que é o símbolo de esperança, como eu já disse, que é um Superman que pensa na humanidade acima de tudo. E por isso que dividia tantas opiniões. Quem conhece o Superman dos quadrinhos das animações sabe que esse não é o Superman. Essa é uma versão do Superman que existe em algumas histórias, mas não é a versão principal. E nos cinemas, ele era descaracterizado para focar só nesse aspecto, que é um aspecto legal, uma história legal do Superman, mas é longe do foco do Superman, pessoal. E eu acho que essa era a principal promessa do James Gunn, que deixava os nerds aí de plantão com o coração assim cheio de esperança, e eu acho que ele cumpriu, pessoal. Bom, pessoal, e pensando um pouco nesse Superman que eu falei que é o Superman que a gente conhece, o Superman da série Superman Lois conseguiu resgatar um pouquinho dessa essência, sabe? Eu assisti essa série e eu fui surpreendido positivamente, porque ele captura muito dessa alma do Superman assim, um Superman que pensa na humanidade, é um símbolo de esperança, e na série ele é um pai também, e cara, essa era a minha esperança com James Gunn, que ele fosse exatamente para esse lado do Superman, que é o melhor lado do Superman, né? E, cara, realmente ele foi e ele conseguiu entregar isso, sabe? Eu ficava com um pouco de pé atrás, mas ele realmente conseguiu entregar o Superman que tem aquilo que a gente ama no Superman, que é isso, gente. O Superman é o símbolo de esperança para as pessoas, para os seres vivos da Terra. Ele é um protetor, mas ele também ele tenta demonstrar que ele é o melhor de nós. E o James Gunn conseguiu entregar isso nesse filme. E pessoal, por que eu digo que ele conseguiu entregar? Assim, durante as cenas do filme, você consegue perceber que o Superman está empenhado em proteger as pessoas. Então tá tendo uma batalha contra o Kaiju lá, que é a batalha que tá no trailer, né? E ele não tá preocupado só em derrotar o monstro, ele tá preocupado em proteger todos os seres vivos. E quando eu falo todos os seres vivos, são todos os seres vivos que estão ali em volta. Ele não tá preocupado só com a batalha, em vencer a coisa, mas sim a prioridade dele principal nessa cena e em várias outras cenas do filme é proteger as pessoas, é proteger os seres vivos. Eu ainda exalto os seres vivos. Então, cara, é, é isso que me fez acreditar quando eu comecei a assistir esse filme e ver essas cenas que esse é o Superman que eu conheço. E, pessoal, eu falo isso porque quando acabou o filme, assim, quando desceu, assim, os créditos, o meu coração tava, tipo, aquecido, assim. Parecia que eu finalmente vi o Superman que eu queria ver no cinema, sabe? Essa foi a sensação e era uma sensação de felicidade, assim, na cadeira, onde eu só fiquei com um sorriso, assim, olhando pra tela, com o coração quente, e falei, cara, esse é o Superman que eu conheço. Bom, pessoal, vamos falar do Lex Luthor, do Nicholas Hoult. Eu acho que era uma pulga atrás da orelha pra todo mundo, né? Assim, acho que todo mundo ficou com um pouquinho de pé atrás, né? Aí escolheram o Nicholas Hoult, aí saiu o primeiro trailer, o segundo trailer, e aí ficava assim, pô, será que vai ser bom? De verdade, acho que essa era a maior dúvida que todos nós tínhamos, não é mesmo? E sem falar que tem precedentes, né? Qual Lex Luthor é bom nos cinemas? Qual Lex Luthor é bom nas séries? É difícil, é um papel que nunca foi bem representado, não é mesmo? Porque, pessoal, assim, o Lex Luthor, na DC, é o homem mais inteligente vivo. E nenhum Lex Luthor representa bem isso que eu vi. Sabe? Um gênio maligno, sádico, mas acima de tudo, inteligente. Nenhum papel, ninguém conseguiu representar isso bem nos cinemas. Porque, pessoal, o Lex Luthor do BVS, o Jesse Eisenberg, é tudo menos um Lex Luthor, né? Quando eu vi o filme, eu pensei que ele tava com mais vibe de Coringa do que de Lex Luthor. O Lex Luthor do Superman Lois é um bom vilão, mas ele não é inteligente. Definitivamente não é. Se você não acredita que ele é inteligente, não é o ponto forte. Ele é maligno, ele consegue ser um vilão, mas ele não é inteligente. E se for estender para outras versões do Lex Luthor, como do Smallville, ou do Superman Retorno de 2005, não são bons Lex, não são, não tem jeito. Eu não consigo achar um que seja assim, o Lex Luthor que eu conheço,
que é um gênio, que é mau, que põe medo em qualquer um no universo da DC. Não teve um. E, pessoal, definitivamente a surpresa do filme foi o Lex Luthor do Nicholas Hoult. Cara, finalmente um Lex Luthor inteligente. E é um personagem inteligente que não precisa fazer os outros personagens serem burros para ser inteligente. Não, ele simplesmente estava acima dos outros personagens. Cara, demonstrando isso, sabe? Não é dizendo que é inteligente, demonstrando. Então, o Ultraman, a dimensão de bolso, quando apareceu no filme, eu falei, pô, esse filme não veio pra brincadeira. Durante o filme ele fez várias outras coisas que, tipo, meu, de verdade. E ele até diz no filme, a inteligência vence a força toda vez. Eu realmente fiquei surpreso. Eu não esperava um Lex Luthor tão bom quando eu comecei a assistir esse filme. I'll destroy you. And of course, That reporter you always do interviews with. who raised you as a child? I'll kill them too. Finalmente nós temos um Lex Luthor bom nos cinemas e pra mim um Lex Luthor que, por favor, dure por muito tempo com o Lex Luthor nos cinemas. Eu acho que todo mundo ficou surpreso e eu quero muito ver mais esse Lex Luthor. Pessoal, sem falar que os outros personagens também estão sensacionais. Então a Lois Lane, o Senhor Incrível, a Mulher Gavião, o Jimmy Olsen, cara, simplesmente amei. E, pessoal, eu amei o Lanterna Verde do Nathan Fillion. Ele, como Guy Gardner, ele tá sensacional, cara. Tipo, é um personagem ali meio irreverente no meio da história, né? Alívio cômico, mas também, assim, meio bobalhão. E o, cara, o CGI do poder da Lanterna Verde tá sensacional, cara. Em quase todas as cenas, assim, tipo, sério, quase todas as cenas tá muito bom. Então, eu fiquei surpreendido positivamente e eu já tô ansioso pra série dos Lanternas Verdes, que se for nessa pegada, vai ficar muito bom. Pessoal, o Senhor Incrível tá sensacional, cara. Tem uma cena dele que ele protege a Lois num domo e vai derrotando vários capangas ali do Lex Luthor ao mesmo tempo, tocando a música, cara, muito badass, assim. Sensacional. Eu fiquei também surpreso com isso, sem falar do visual dele, que o visual dele, tipo, cara, parece que eles pegaram a foto do personagem e colaram no ator e deu tudo certo. É, tipo, é perfeito, perfeito. Sério, é sensacional, cara. Eu fiquei muito apaixonado por esse personagem. Bom, pessoal, mas acho que vocês todos querem saber é se o Superman do David Corey Sweat é bom. Se ele convence, né? Cara, eu não sei se é porque eu acho ele muito parecido com o Henry Cavill, mas eu não tive problema pra ser convencido por ele durante todo o filme. Ele aparece pouco como Clark, e no tempo que ele aparece como Clark, ele me convence, e cara, ele ficou quase o tempo todo com a roupa do Superman. E pra mim ele me convenceu. Então eu não sei se é porque ele é praticamente o irmão mais novo do Henry Cavill, eu não sei, mas me convenceu desde o início e eu gostei muito. Achei que ele tava super bem no filme, e tanto nas cenas conversando quanto nas cenas de ação, ele me convenceu. Sem falar que, assim, pessoal, o CGI do filme, na minha opinião, tá excelente. Nos trailers eu fiquei um pouquinho preocupado, assim, eu admito, não tive tanta certeza, mas assistindo no cinema, cara, eu gostei muito, principalmente das cenas 3D e de voo do Superman, cara. Então, se você puder ver em 3D esse filme, cara, melhora muito a experiência, assim. Sei lá, você fica muito imerso. Eu amei. Bom, pessoal, o enredo do filme já começa a desenrolar logo no início ali. Desce umas letras estilo Star Wars e mostra o Superman ferido e a cidade de Metrópolis sendo atacada. E as cenas do trailer ali, que pareceu até que entregavam muita coisa, tava principalmente ali no começo, nos primeiros, sei lá, 20, 30 minutos de filme. Poucas cenas estavam no final e no meio, bem poucas assim, então o enredo do filme não ficou tão evidente assim. Bom, pessoal, a história do filme começa a se desenrolar bem rápido, sabe? A Metrópolis está sendo atacada e aparentemente é uma retaliação do país da Borávia, porque o Superman pediu uma guerra, um ataque, né, desse país da Borávia contra o país de Jahannamur. Mas o que o Superman não sabe é que o Lex Luthor está por trás de toda essa situação, então ele está manipulando tudo isso, porque ele tem um interesse nesse país de Jahannamur e ele está fornecendo armas para esse país da Borávia atacar esse país. E no meio disso tudo ele ainda está planejando pintar o Superman como um inimigo público, né? Então uma pessoa a ser odiada porque ele está meio que ultrapassando limites. Então, pessoal, enquanto está acontecendo esse ataque, né, a Metrópolis, o Superman foge arremessado lá perto da Fortaleza da Solidão, o Krypto ajuda ele se recupera, volta para a cidade, só que isso acaba sendo um plano do Lex também, porque ele descobre onde é a Fortaleza da Solidão e consegue invadir ela.
We finally meet. Now, as planned, E lá ele intercepta uma mensagem que o Superman ouvia quando ele queria um reconforto, que era dos pais dele. E essa mensagem eles falavam que ele estava lá para fazer o bem maior, etc. Mas essa mensagem tinha uma segunda parte. E a segunda parte o Clark nunca tinha escutado. E eles conseguem recuperar essa segunda parte, e na segunda parte, basicamente, o Jor-El está falando que o Clark foi lá para governar e ser um ditador. E ele usa isso contra o Superman para tornar ele exatamente esse inimigo público que era o plano dele. Então, ele tornar ele impopular e as pessoas começarem a odiar o Superman. E, pessoal, essa mensagem do Jor-El e da Lara, que são os pais de Krypton lá do Clark, né? Acho que talvez seja o único ponto de polêmica, né? Porque muitas pessoas podem não gostar dessa abordagem, né? Mas eu acho que talvez não seja um ponto final da história deles, porque no filme fica claro que não teve adulteração na gravação, mas não sei. Eu não me convenceu totalmente, não sei se pode ter sido, sei lá, alterada antes de chegar na Terra essa mensagem de alguma forma, mas também não me atrapalhou, assim, não me incomodou na história, acho que caiu bem na história e serviu o propósito dela, e pra mim ainda fica um pouco em aberto. Sem falar que deu a oportunidade do Superman escolher ser bom. Não ser bom só porque os pais dele mandaram ele pra isso, mas ele teve essa opção no filme de ser um super-herói mesmo. E ele escolheu isso. Bom, pessoal, e com isso, o Lex Luthor torna o Superman um inimigo da humanidade, né? Ele escolhe por se entregar. A verdade é que você entrou no país ilegalmente. E o Lex Luthor aprisiona ele na dimensão de bolso, né? Que foi quando ela foi apresentada. Mas o Superman só aceitou fazer tudo isso porque ele queria libertar o Krypton, que tinha sido levado da Fortaleza da Solidão quando o Lex invadiu. E, pessoal, se eu vou abrir aspas aqui para falar do Krypton, cara, que personagem... É a cara do Superman, ter esse personagem no filme sempre do lado dele. E ele é um cachorro todo assim... Um cachorro como a gente conhece, aquele cachorro bagunceiro, sabe? Eu gostei muito, eu amei. Toda vez que ele aparecia, eu acho que... sei lá, era uma sensação tão gostosa. Então, cara, esse definitivamente foi um ponto do filme que me fez amar. E assim, pessoal, dimensão de bolso, ele aprisionando o Superman lá, e dentro dessa dimensão de bolso tem centenas de pessoas presas. Isso é algo que o Lex Luthor faria. Ele é maligno a esse ponto, ele não se importa com o que ou quem está no caminho dele, ele vai fazer o que for preciso para atingir os objetivos egoístas dele. Cara, sensacional. E pessoal, assim, desse ponto em diante o filme não parou mais. Aparece o Metamorfo, ele ajuda a manter o Superman fraco, porque ele consegue transformar as propriedades do corpo dele em kryptonita, mas consequentemente ele até ajuda o Superman na fuga dele. O filho dele tá na outra cela, e eles fogem junto. E cara, nessa dimensão de bolso rolou de tudo. Eles lutaram num rio de prótons, o Superman tentando proteger o filho do Metamorfo a todo custo, lutando com vários capangas do Lex Luthor. E até um buraco negro tava lá, e cara, não sei se foi o ar gelado, a força do ar gelado que fez o Superman fugir do buraco negro, mas esse é um feito de força planetário, assim, força realmente do Superman. Cara, é uma cena muito boa, e é uma cena boa atrás da outra. O ritmo do filme não parou, não desacelerou em nenhum momento. Então, pessoal, eles fogem da dimensão de bolso e a Lois leva o Clark, porque ele tá ferido por causa do quando ele foi exposto à Kryptonita, depois ele caiu no rio de prótons, ele tá bem ferido, ele precisa se recuperar. E ele é levado por ela pra Fazenda dos Quentes. não é um homem. E, cara, essa é a cena que mais, assim, humanizou o Superman pra mim nesse filme. Porque ele chega lá todo ferido com os pais dele. Cara, os pais dele super caipiras, do jeito que tem que ser, da fazenda. Cara, muito bom. E eles tiveram uma conversa depois que o Clark se recupera. Tipo, é uma conversa toca o coração, não tem como. Onde ele fala exatamente do pai dele ter mandado ele lá pra ser mal, né? Pra ser um ditador. E o pai dele fala pra ele que as escolhas são dele. Que ele tem que escolher ser bom. E não porque os pais dizem pra você ser bom. Você tem que ser bom por conta própria. E, cara, é muito emocionante. E depois disso, o Lex Luthor já começa o ataque. E a mãe dele, essa cena tá até nos trailers, a mãe dele fala que já limpou as botas dele pra ele ir lá. Cara, total, isso é Superman, cara. Superman, apesar de ser um alienígena, de ser
um imigrante, como eles deixaram nesse filme, né? Claramente, né, eles fizeram referência a isso. Ele é um cara, um forasteiro, não é da Terra. Ele é um de nós, ele é mais humano ou tão humano quanto qualquer um de nós. Então, pessoal, a mãe dele pegou as botas dele, limpou, porque ao mesmo tempo que ele estava lá, já estava rolando um grande problema, porque a Borávia estava invadindo Jahanpur, e além disso, a dimensão de bolso começou a abrir uma fenda no espaço e tempo, abriu uma fenda na Terra, e estava percorrendo o planeta, estava chegando em Metrópolis, então ele tinha dois problemas enormes ao mesmo tempo. E ele foi para Metrópolis com o Senhor Incrível, e ele enviou o Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Metamorfo para Jahanpur, mas o Lex Luthor não sabia disso, então foi uma surpresa para ele quando aconteceu no filme. Bom, pessoal, e o Superman e o Senhor Incrível chegam na cidade e começam a batalha, assim, sensacional. O Ultraman e a Engenheira lutando contra o Superman. Cara, eles lutam pela cidade inteira. Eles lutam num campo de futebol e ela tenta sufocar ele com os nanites do corpo dela, então ele tenta encher o pulmão dele com isso. E ele voa, cara, muito bom. Ele voa com eles pra atmosfera e eles vão perseguindo ele. E ele cai no chão depois e ele consegue se livrar desses nanites, né? E aí começa a batalha com o Ultraman, que é sensacional. Essa batalha é muito longa e assim, o Ultraman está sendo totalmente coordenado pelo Lex Luthor, né? Ele acaba descobrindo isso. Então ele dá todas as coordenadas para ele lutar e a gente descobre, uau, a descoberta que o Ultraman é o clone do Superman, que todo mundo já sabia, né? Que seria isso, provavelmente. Mas, para quem não sabia, ficou surpreso. Mas enfim, essa batalha é sensacional, depois que ele é revelado como clone dele mesmo, e acaba com ele sendo jogado num buraco negro, que estava dentro da fenda, que estava abrindo em Metrópolis. Então, sei lá, é uma batalha muito épica. E depois disso, o Senhor Incrível aparece e fala para o Superman levantar, porque não tem tempo para descansar, e eles vão até a Luthor Corp. Em meio a isso, como eu falei, o Guy Gardner e a Mulher Gavião e o Metamorfo chegam e salvam as pessoas em Jahanpur. O Lex Luthor achou que quando o Superman estava com os pulmões cheios de nanites ele ia morrer e comandou o ataque para começar, só que ele não esperava que o Superman já teria prevenido isso e enviado a Liga da Justiça para parar esse ataque e essa guerra de novo. E essa era a cartada do Lex Luthor, né? Então ele tinha que fazer o Superman escolher entre Metrópolis e a guerra, e ele sabia que o Superman ia ter que ajudar a parar a fenda no espaço, mas ele não contava que ele tinha enviado a Liga da Justiça para parar a guerra. E depois disso eles invadem a sala do Lex Luthor, da Luthor Corp, onde está o Lex Luthor e todos os seus funcionários lá que operavam o Ultraman, né? E ele confronta ele e ele fala que vai prender o Superman porque ele tem autorização do governo, só que ele não contava, esse é um plot twist interessante do filme, tem a namorada dele que ele não contava, que tinha um caso com o Jimmy Olsen, repassava informação para ele, fotografou. Foi engraçado porque é uma realidade, ela usou selfies que ela ficava tirando o tempo todo, fingindo como se ela fosse uma pessoa burra, mas na verdade ela estava fotografando uma centena de evidências para incriminar o Lex, como meio que um bote salva-vidas, sabe? Porque ela já sabia quanto ele era mal, que ele prendeu as namoradas na dimensão de bolso, então ela já esperava que isso pudesse acontecer, então ela fez um plano B, que na verdade, como a Lois Lane disse no filme, nas palavras dela, ela é um gênio. Mas enfim, e voltando para a sala do Lex Luthor, né? O Superman confronta ele e, cara, é isso que eu falo. Ele, no discurso que ele dá pro Lex Luthor, ele fala exatamente isso, que ele é tão humano quanto todos nós, que ele levanta todo dia, ele tenta, ele erra, ele acerta, mas ele sempre erra ou acerta tentando fazer a melhor coisa, o certo. Cara, esse discurso do Superman, de verdade, eu não vou nem falar tanto, porque eu acho que pode estragar a experiência na hora que a pessoa estiver assistindo. Tem que assistir, ouvir ele falando e ver que isso é o Superman. O Superman não é um deus, o Superman não é... Ele é tão poderoso quanto, mas ele não é isso. Não é isso que representa o Superman. E é o fato dele ser mais poderoso que todos nós, mas ele escolher ser um de nós. Bom, pessoal, enquanto isso, o Senhor Incrível conseguiu deter a rachadura no espaço lá e conseguiu parar e reverter isso. E enquanto o Lex Luthor estava começando a ser o Lex Luthor, gritar e entrar em crise, o Krypto entra e arrebenta ele de uma maneira assim... Cara, assim, é engraçado. E, cara, é uma cena muito engraçada, assim, de verdade. Dá até um pouquinho de dó do Lex. É porque quando você gosta do Lex Luthor, mesmo sabendo que ele é tudo isso que eu falei,
Você ainda consegue ter dó dele. É bizarro, mas assim, é uma cena muito engraçada. Então depois disso, o Superman volta pra cidade, encontra a Lois, né? Ela pede uma entrevista pra ele, né? E aí eles vão lá pra dentro de um prédio e terminam se beijando. E cara, quando acabou o filme é aquela cena, como eu falei, pra deixar os fãs do Superman com o coração quentinho, uma sensação de felicidade, uma sensação boa. Terminou com chave de ouro. Bom, pessoal, eu amei esse filme. Cara, finalmente um filme de super-herói, mas nesse caso um filme do Superman que não tem medo de ser o que ele é, um filme de quadrinhos. Não tentando se encaixar em um roteiro ultra realista. Não é isso que a gente quer um filme exatamente assim, de fantasia, com cenas que a gente ama, com elementos únicos que só histórias em quadrinho tem. E eu acho que o James Gunn conseguiu capturar muito disso nesse filme. O Superman em breve aqui no canal, falando de outras coisas do filme. Se você puder, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para dar uma força pro meu canal. E eu agradeço muito por ter assistido. Até a próxima.